Sabe, a vida quase nunca é o que parece ser na superfície. E hoje a gente vai explorar uma verdadeira obra-prima trágica sobre realidade e ilusão. A história de um homem que carregou, sozinho, o peso de um mundo inteiro nas costas, escolhendo caminhar pela escuridão mais profunda para que outras pessoas pudessem viver na luz. Essa é a trajetória completa de Itachi Uchiha. Bom, vamos mergulhar direto nisso. Quando a gente olha para a história do mundo ninja, os grandes heróis costumam ser celebrados com monumentos, lendas, estátuas gigantes, certo? Mas e os maiores sacrifícios? Esses, quase sempre, são feitos em absoluto silêncio. Itachi viveu literalmente toda a sua vida adulta como uma mentira meticulosamente construída, uma fachada de vilania implacável para proteger a verdade oculta que, no fim das contas, salvaria todo mundo. Parte 1. O Prodígio das Sombras. Para entender o fim dessa história, a gente precisa voltar lá no começo. O primeiro capítulo da vida dele não é sobre um monstro, mas sobre um prodígio absurdo. O ritmo de desenvolvimento dele mostra perfeitamente a pressão esmagadora, quase desumana, que foi colocada sobre os ombros dele desde muito cedo. Com apenas 7 anos de idade, Itachi já pensava com a sabedoria de um Hokage. Ele não estudava só os jutsus do clã, ele estudava a fundo a história do mundo inteiro para evitar repetir os erros do passado. Só que essa genialidade toda acabou transformando o garoto numa ferramenta estratégica, tanto para o próprio clã quanto para a vila. Parte 2. A parceria e a morte. E foi a partir de toda essa pressão na juventude que nasceu a grande ilusão que o mundo passou a ver. Aquele salto assustador do jovem prodígio brilhante para o criminoso frio e calculista da Akatsuki. Mas a genialidade de Itachi brilhou até mesmo no meio dessa suposta traição. Ele entrou na organização mais perigosa do mundo e manteve o disfarce de forma impecável, formando uma dupla temida ao lado de Kizami Hoshigaki. Só que tudo isso era uma baita rede de proteção. Estando lá dentro, ele agia em segredo como um espião, vigiando os passos da organização e servindo como um escudo invisível para garantir que a sua amada vila nunca fosse atacada. E tem uma frase dita por ele mesmo ao Kisame que ecoa de um jeito muito forte. Não importa que tipo de humano somos, é somente na hora da morte que descobrimos nossa verdadeira natureza. É pesado, não é? O mais fascinante é como essas palavras, ditas num ritmo tão lento e deliberado, acabariam definindo o próprio fim trágico de Itachi e a revelação definitiva de quem ele realmente era por trás da máscara. Parte 3. O fardo do sacrifício. Descascando essa ilusão da Akatsuki, a gente dá de cara com a realidade brutal. O imenso fardo de ser um agente duplo, com o coração completamente dilacerado entre o próprio sangue e o dever. Durante o tempo em que atuou como capitão da Anbo, Itachi lidou com um dilema simplesmente impossível. De um lado, a paz da vila. Do outro, seu próprio clã Uchiha, que já estava articulando um violento golpe de estado. No meio de tudo isso, pessoas inocentes que ele amava, como a Izumi Uchiha, não faziam a menor ideia da tempestade que estava se formando. E o pior, uma guerra civil ali, naquela escala, inevitavelmente iria atrair as outras nações e seria o estopim para uma quarta grande guerra ninja. Foi nesse cenário caótico que Danzo Shimura colocou Itachi contra a parede com o ultimato mais cruel que alguém poderia imaginar. Literalmente não havia uma rota de fuga que não terminasse num mar de sangue. As opções eram deixar o clã se revoltar, ver a vila cair e o próprio irmãozinho Sasuke morrer no fogo cruzado ou então exterminar a própria linhagem com as próprias mãos. Fazendo isso, ele garantiria a vida do irmão e a manutenção da paz global. É o utilitarismo trágico levado ao seu extremo mais doloroso. E assim chegamos à noite do massacre, a fatídica noite em que o herói tomou a decisão de se tornar um monstro. O peso emocional daquele momento é indescritível, culminando no instante impensável em que Itachi teve que executar os próprios pais. Mas sabe o que causa maior dor nessa cena toda? É que Fugaku e Mikoto não lutaram contra o filho. Eles entenderam perfeitamente a decisão dele, disseram que tinham muito orgulho do homem que ele havia se tornado e aceitaram o destino em absoluto silêncio. Para executar algumas das tarefas mais difíceis dessa noite, Itachi recorreu ao Tsukuyomi. Esse é um genjutsu assustador, exclusivo do olho dele, que tem o poder de prender a vítima numa ilusão, alterando completamente a percepção do espaço e do tempo. Geralmente é uma técnica de tortura implacável, mas naquela noite ele encontrou uma forma de usar esse poder para um ato de misericórdia trágica. Olha como essa dinâmica de ilusão e realidade consegue ser profunda. A primeira pessoa que ele eliminou foi a Izumi. Mas em vez de dor e terror, ele aprendeu no Tsukuyomi.
Em questão de um mero milésimo de segundo no mundo real, ela viveu 70 anos inteiros dentro da ilusão. Ela casou com o Itachi, eles tiveram filhos, envelheceram felizes juntos, e só então, depois de uma vida inteira de felicidade mental, ela deu seu último suspiro na realidade. Uma ilusão que se transformou na maior prova de amor possível naquele cenário. Mas aí fica a dúvida, como o Itachi conseguiu um poder ocular tão formidável para fazer isso tudo? A resposta tem nome, e remete ao sacrifício do seu melhor amigo, que era praticamente um irmão mais velho para ele, Shisui Uchiha. Percebendo que o golpe de estado não tinha mais como ser parado de forma pacífica, e logo após ser apacado e ter um olho roubado pelo Danzo, Shisui tomou uma decisão drástica. Ele confiou o olho que lhe restava ao Itachi e se atirou de um penhasco, fazendo um apelo desesperado, o seu último pedido pela paz. Foi exatamente essa perda irreparável que engatilhou a evolução do Sharingan. O manja que o Sharingan não vem de treino. Ele só é despertado quando o usuário passa pelo trauma dilacerante de perder a pessoa que mais ama. O momento em que o olho do Itachi mudou de forma foi o instante definitivo em que ele aceitou de uma vez por todas que carregaria a escuridão do mundo nas costas, completamente sozinho. Parte 4. A Batalha do Edo Tensei. Agora, dando um salto no tempo lá para a Quarta Grande Guerra Ninja, a gente percebe que o passado simplesmente se recusa a descansar. Nem mesmo depois da morte o Itachi conseguiu paz. O terrível jutsu Edo Tensei executado pelo Kabuto trouxe ele de volta como um zumbi imortal. Tratado como um fantoche de guerra, Itachi foi forçado a lutar ao lado de outro peso pesado, o Nagato, virando uma arma justamente contra o mundo ninja que ele tinha sacrificado absolutamente tudo para proteger. Mas é aqui que a genialidade estratégica do Itachi brilha de novo. A mente dele sempre operava anos no futuro. Lembra daquele olho do Shisui? Pois é, o Itachi tinha implantado esse olho num corvo e colocado dentro do Naruto muito tempo antes de morrer. E quando o Itachi cruzou com o Naruto no campo de batalha, o corvo reagiu. Ele lançou um genjutsu poderosíssimo no próprio Itachi, com uma ordem simples, mas absoluta, proteger Konoha. Com isso, o controle do Kabuto foi anulado na hora. Simplesmente brilhante. Uma vez livre do controle inimigo, a primeira atitude do Itachi foi formar uma aliança rápida e letal com o Naruto e o Killer Bee. Numa demonstração tática absurdamente fluida, ele invocou seu Susanoo e usou a lâmina Totsuka, que é uma arma espiritual gigantesca, para selar o Nagato em questão de segundos. Menos um problema colossal na guerra, abrindo caminho para ele ir atrás da verdadeira raiz do problema, caçar o próprio Kabuto. E quando ele finalmente encontra o Kabuto, rola algo totalmente inesperado. Ele acaba lutando lado a lado com o Sasuke. Para conseguir derrotar o inimigo que parecia não ter ponto cego, Itachi recorreu ao Izanami, que é um genjutsu Uchiha estritamente proibido. Ele sacrificou a visão do seu próprio olho para prender o Kabuto num ciclo temporal infinito da própria mente. Com o Kabuto derrotado lá dentro, o Edo Tensei foi desfeito de vez. E assim, agindo pelas sombras, o Itachi salvou o mundo mais uma vez. Parte 5. Eu sempre vou te amar. A quebra do Edo Tensei significava que a alma do Itachi finalmente estava voltando para o além. E isso nos leva direto ao momento emocionalmente mais pesado de toda a jornada dele. Para entender o impacto, a gente lembra da primeira vez que ele morreu, lá atrás, vítima daquela doença misteriosa durante a luta dos irmãos. Naquele momento, ele apenas tocou a testa do Sasuke e disse: "Me perdoe, Sasuke, não haverá uma outra hora." Foi a ironia trágica final. Mesmo caindo sem vida, ele manteve a ilusão de ser o vilão egoísta, usando aquele toque clássico na testa para proteger o irmão até o amargo fim. Mas dessa vez, a história é bem diferente. Como o espírito que já está se dissipando na luz, não há mais espaço para mentiras. Reconhecendo que todas as suas manipulações moldaram o irmão através do ódio e que esse plano falhou miseravelmente, Itachi decide fazer a única coisa certa. Ele usa o Sharingan, não para criar mais uma ilusão, mas para transferir as suas memórias cruas, dolorosas e reais da noite do massacre direto para a mente do Sasuke. A verdade absoluta, sem nenhum filtro. E no lugar daquele famoso toque na testa empurrando o irmão para longe, Itachi encosta a própria testa na do Sasuke. O olhar dele é sereno, e as palavras carregam um peso melancólico inesquecível. E o que quer que você faça daqui para frente, saiba disso. Eu sempre vou te amar. Esse é o exato momento em que a perspectiva inteira de mundo do Sasuke se estilhaça e se reconstrói. Ele finalmente estava enxergando o irmão de verdade. Toda essa filosofia de vida do Itachi nos joga de cabeça num dilema bastante perturbador sobre moralidade e o preço real da paz. Alguém que foi visto como o maior dos monstros na superfície, mas que era o salvador absoluto em sua essência. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão inevitável para fechar.
Será que a única forma de garantir a luz no mundo caótico é aceitar manchar as próprias mãos, a honra e até a alma, mergulhando na mais profunda escuridão? Fica aí o questionamento para a gente pensar. Até a próxima análise.